Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nós estamos hoje analisando o resultado para Santa Catarina do IDEB, Variação da Educação em Santa Catarina, no ensino fundamental e no ensino médio. No ensino fundamental atingimos a meta, no geral, e no ensino médio a gente vai mal. O fato é que a gente vai mal. E aí eu fiz a seguinte provocação. Há tanto tempo já escutamos a tese de que porque a escola é analógica, o aluno é digital, a escola não atrai o aluno, ele não vê na escola uma perspectiva. Talvez aí a saída seja um viés ensino profissionalizante, enfim, não sei. O que já foi feito para tentar fixar, para dar um propósito, para dar uma perspectiva para o aluno no ensino médio? E o que está no papel ainda? Qual é a visão das senhoras? Então, boa noite, Renato, Sandra, Vieira, professor Maurício, os que estão nos acompanhando, né? Nós estamos participando, inclusive, de uma discussão nacional, da Base Nacional Comum Curricular, e agora estamos pensando na reformulação do ensino médio, né? Pensando no nosso jovem, que ele tem uma especificidade diferente, né? Muito diferente do aluno do ensino fundamental, e que ele precisa ter um projeto de vida, tem que ter ressonância na escola, né? Ele tem que estar interagindo na comunidade. Então, nós estamos reformulando, discutindo, analisando e pensando até para 2017 em alguns recortes, em algumas escolas, para trabalhar esse ensino médio mais focado nas escolhas dos alunos, né? Seja na ênfase da formação humana, na questão das linguagens, das ciências humanas, matemática, seja na ênfase da educação profissional, né? Então, esse currículo que todos hoje fazem, ele é igual para todos, né? Todos fazem as mesmas disciplinas, a mesma matriz curricular. Nós estamos falando do ensino médio dito regular, né? Aquele que a maioria faz, que tem 2.400 horas. Então, esse ensino médio, ele é muito enciclopédico, muito denso. Aí o aluno reprova, abandona para trabalhar. Então, tem essa questão de currículo mesmo, né? Nós temos que tornar a escola mais atraente, com foco nessa experiência que estamos pensando para 2017 e uma política mais efetiva para 2018, tá? Esse é um modelo, são vários modelos, a gente pensando assim, na linha da educação em tempo integral, que nós hoje temos um número de 150 escolas do ensino médio inovador que trabalha nessa linha, mas que é ínfimo, né? É um número que não entra no IDEB. Hoje chega aqui 10%? Mais ou menos. Por aí, é pouco. 10%. Nós temos 730 Quando escolas. A gente fala em turno integral, a gente está falando que tipo 8 da manhã às 3 da tarde, é isso? Mais ou menos. Eles têm diariamente 5 aulas, né? E 3 dias por semana eles ficam o dia todo na escola, né? Então nós pretendemos ampliar para 30 escolas em 2017, mais 30, né? Então, um foco que Pernambuco já está sinalizando, que deu certo, é ampliar o tempo na escola. O outro foco é a educação profissional também. Articular, né? O aluno faz a opção por cursos técnicos. Tá, mas como é que se dá isso daí, no caso? Ele tem a grade curricular dele. Sim. Tá, e aí... Ele pode fazer a base comum, um ano e meio. A partir de que idade isso? Isso no ensino médio. No ensino médio. Primeira série, segunda série. Tá. E isso é para aquele que tem a vocação e que vê uma perspectiva. Ele vai aqueles que são das áreas humanas vai seguir o... Tem as diversas trilhas, né? Sim. Aí ele pode optar a partir das... Eles fazem na primeira série uma base comum. Todos fazem a mesma matriz. Aí, a partir da segunda, lá depois de 1.200 horas, eles começam ao lado onde eles escolheram, né? O perfil que eles escolheram. Mas aí, isso aí dentro do ambiente da escola. Da escola. Ainda nós estamos desenhando. Isso é um modelo, é um projeto. Isso, né? Com parcerias, o Concede também está trabalhando. Sim, pode entrar Sistema S aí, enfim. Também, aí nós estamos analisando e vendo a realidade, Federal, né? Imagino, né? Agora, isso aí... É uma opção a mais para que tenha mais opções e o aluno não abandone e participe mais da escola, né? Renato, eu acredito que no caso do ensino médio, nós estamos vivendo uma sociedade que as crianças estão cada vez mais cedo, homens ou mulheres. Tá? E isso faz com que a gente fique na sala de aula vendo uma matéria enciclopédica
que não faz sentido e significado para o contexto que ela vive, não tem condições dela ficar. Então eu acredito que o ensino médio deveria ter duas questões. Uma questão para aquele aluno que quer seguir uma carreira de fazer uma faculdade, ir para a universidade, assim por diante, e vai para essa trilha. E uma outra trilha que eu chamo de mundo real. O que é mundo real? É uma trilha de mundo prático. Então o aluno quer ir para o mundo do trabalho, porque todos nós vamos para o mundo do trabalho, mais cedo ou mais tarde nós vamos nos encontrar lá. Então o aluno com essa trilha de mundo real, ele teria aulas práticas, e muitas aulas práticas. E nós não temos isso, infelizmente. Nós não temos nem infraestrutura física e nem professores muitas vezes capacitados para isso. Claro. Mas essa é a realidade. Imagina um aluno que durante o período da manhã ou da noite no ensino médio está trabalhando, trabalha de manhã ou de tarde, à noite vai estudar. Quando ele chega na escola, se aquilo que ali ele está estudando não faz sentido e significado, ele vai achar que aquilo ali está perdendo tempo, porque ele vai pensar, para que eu vou seguir se eu não quero nem ter um sonho maior de fazer vestibular, ou nem tem condições financeiras. Professor, mas a realidade daquele que está hoje no ensino médio público é o aluno que trabalha? Imagino que não, a imensa maioria não, né? Eu não Mudou um pouco esse perfil. 30% trabalho. 30% trabalho, na minha época era maior. Me parece até um número elevado. Sim, eu não concordo com a concepção do Maurício, porque eu já vou dizer por quê. Porque para a educação não existe solução mágica. Sim, e nem boas intenções. Boas intenções nós temos um monte, e gente que oferece soluções mágicas um monte. Os governos eles não abrem espaço para essa construção que o Maurício está falando. Seria até teoricamente, Maurício, concordo contigo. Agora, eu quero que você me demonstre na prática qual é o governo que vai abrir para isso. Se nós temos os CEDUPs no estado, a gente anda nos CEDUPs, discute com os professores dos CEDUPs, e a grande maioria estão lá, que são profissionais de outras áreas, ACTs temporários, que não têm estrutura para trabalhar. Não tem estrutura. E vive num conflito. Por quê? Porque não basta ter mão de obra qualificada. É necessário também ter um mercado que esse estudante possa depois também dar sequência aí. Então, portanto, quando nós falamos ali em mudança de currículo, toda essa questão é muito interessante. Nós temos que fazer sim, sem dúvida nenhuma. Agora, para nós, ao mesmo tempo, tem que passar por algumas questões básicas. Formação dos trabalhadores de educação. Correto? Isso tem que passar. Se não discutir isso na rede estadual, não vai resolver, porque não adianta a gente ter um sonho que a gente vai ter um aluno com a nota melhor, seja qual for, se é IDEB ou não IDEB, uma forma de avaliação, se nós não tivermos aquele que vai lá fazer a mediação, que é no caso o professor. Como é que está a formação hoje? Se você pegar todos os países que têm boa educação, fizeram basicamente 3 coisas. Reconhecimento profissional daquele que está na sala de aula. Sim, valorização. Uma boa seleção e formação docente na sequência, na caminhada. E outra, boas condições de trabalho e ambiente de trabalho. Claro. Entendeu? E isso é tão básico, no entanto, a gente está longe estabelecer como prioridade, quer dizer, prioridade na campanha. Se não valorizar os profissionais, e se nós não tivermos uma boa pesquisa pedagógica que aponte as soluções para o ensino médio, nós não vamos sair do lugar. E aí nós temos vários pesquisadores nessa área. Só que quero dizer para ti, onde eles estão dentro das redes, seja da municipal, seja da estadual. Então, o senhor acha que é um distanciamento entre a produção acadêmica e... Não há diálogo. Não há realmente esse diálogo. A empresa formadora, eu volto a repetir aqui, a empresa formadora, que são as universidades, estão muito longe da empresa contratante. Isso é ruim. Assim, isso é ruim. Me permite? Essa é a nossa opinião, assim, pelo resultado que nós temos. Sim, entendi. Mas nós tivemos assim, quando você coloca que a agência formadora, né, a universidade está distante, nós até ano passado, agora meados de 2016, tivemos o Pacto Nacional do Ensino Médio, e a UFSC, que coordenou muito bem, a Universidade Federal da Fronteira Sul. Nós temos esse diálogo, né, necessário, né? E eu acredito, como o professor Maurício coloca, na questão da caminhada, né? Sim. Nós pensando e juntos depois com os professores, primeiro a gente tem que redesenhar, repensar esse currículo, né? À luz, de repente, das novas diretrizes nacionais que vão surgir no próximo ano. E
chamando também os professores. Concordamos com você, né, quando coloca que eles têm que caminhar par e passo, né? Mas novamente, né, a nossa prioridade é que todos os alunos aprendam e que avancem, né? E o ensino médio hoje é uma questão muito, assim, interessante, porque como ele é a última etapa, é ali que aparecem as mazelas, os gargalos, as dificuldades, porque o nosso jovem, ele é muito específico, né? Ele não é aquele dos anos iniciais que respeita o professor, que tem a escola já está mais preparada para aquele aluno. O pai acompanha, porque o conhecimento é mais básico. A gente vai avançando as etapas, vai diminuindo o IDEB. A gente percebe, né? Sim, sim. E no médio mais ainda. Sim. Então, não é só no ensino médio a questão está em toda a educação básica, né? Considerar o aluno como um processo, não como só quando ele chega no ensino médio, né? E como é que é esse aluno no ensino fundamental? Como é que é a família? Como é que é esse contexto, né? Acho que nós teremos que superar esse etapismo, considerar o aluno no percurso mesmo formativo dele. Acho que é por aí Professor Maurício, por que Joinville nos traz aí as escolas mais bem ranqueadas? Olha, Renato, é um estudo muito interessante. Se nós pegarmos os anos iniciais, as 16 primeiras escolas, 11 são de Joinville com a melhor nota. E a primeira é Adolfo Bart. E de novo a questão da educação enquanto processo, enquanto caminhada, que a professora Cirlei estava falando, né? Adolfo Bart é a primeira. Lá em 2011 o IDEB foi 7,9, depois 8,9, agora 8,9. Essa escola pública... Escola pública municipal. Nos anos finais, das 13 primeiras escolas em termos de nota, as 7 primeiras são de Joinville. Eu já vim aqui nesse programa, dei esse livro para você de presente, que eu e o Diego Calegari escrevemos, e nós chegamos, depois de estudar essas escolas, a algumas conclusões interessantes. Isso é importante, hein? E as conclusões são as seguintes. O que leva uma escola a ter alto desempenho, segundo a nossa pesquisa? E a pesquisa continua. Estamos nesse exato momento em algumas escolas também pesquisando. Olha só que interessante. Sistema de gestão pedagógico estruturado com foco nos resultados do trabalho pedagógico. Entregas mensuráveis. Tem que saber medir. Pois é, indicadores, a gente falou de mérito e reconhecimento do professor, mas tem que saber medir. Professores comprometidos genuinamente com a sua missão profissional, que é o propósito de educar. Cultura organizacional voltada para resultados, com forte preocupação com a aprendizagem de todos os alunos. Todos. Se um aluno tem problema de aprendizagem, esse aluno tem que ser detectado rapidamente e a escola tem que ajudar. Aí começam os dramas e os problemas que a gente tem. Não temos nem professor já para aula, ainda mais, né? Muito bem. Quarto, supervisores que atuam como lideranças facilitadoras do fazer pedagógico, apoiando com competência os professores nas suas necessidades diárias. E as necessidades são as mais variadas possíveis. Você tem que ter um líder na frente do processo. Uma pessoa que entenda e, mais do que entenda, que motive o outro. Sim. Muitas vezes tem líder, gestor de escola que nem bom dia dá para o seu professor. Mas eu queria um distanciamento ali, não tem como... Como é que vai ter? Outra, institucionalização da aprendizagem organizacional. Traduzo, há um clima em toda a escola no processo de aprendizagem. Não sei se vocês viram na foto do Diário Catarinense da escola Adolfo Bart. As crianças vibraram com aquele 8,9. Vibraram as crianças, vibraram os professores, tudo escola pública. Sim. Foi falado muito aqui em contexto. Outro que nós entendemos e achamos na pesquisa, o contexto socioeconômico tem que ser favorável. Só tem um detalhe, o que é contexto socioeconômico favorável? É questão de dinheiro? Não é só isso. É o pai na escola, é a escola na comunidade, é os professores inseridos na prática pedagógica da escola. Enfim, é uma comunidade que ali está. Outra, escolas com condições materiais e estruturas adequadas. Eu visitei essas escolas. Essas escolas, tem aquele ditado que a gente fala, é um brinco, né? Essas escolas são lindas. Escolas públicas. Escolas públicas. Municipais. Entendeu? Aí, veja bem, nós estamos falando o quê? De coisa chique, Maurício? Não. Tem escola que ela tem até os seus problemas de infraestrutura, mas são organizadas, são direitinhas, o diretor está lá olhando tudo. Presente, capricho, né? Capricho. E duas outras.
forte alinhamento das escolas com os seus gestores, seus professores e a diretriz emanada pelo órgão regulador. Quer dizer, está tudo... O é uma engrenagem, conspira, né? Claro. Os astros estão alinhados. Agora, uma dúvida, professor. Tem mais uma aí. Tá. Que aí é o que a gente tem falando, né? Continuidade das políticas. O prefeito de Joinville, infelizmente o momento não é esse, né? Mas o prefeito de Joinville é importante, o secretário de Educação é importante? Claro que é. Mas não é o prefeito atual ou o secretário atual. Projeto de Estado. Isso vem de Estado, isso vem de anos, o governo não tem entendeu? sequência. Então isso faz com que eu aposto com vocês aqui, já fiz várias apostas dessa desde 2013. Essas escolas de Joinville, de um ano para o outro, elas caminham para frente. E elas vão se distanciando aí. E elas vão se distanciando porque as outras vão para trás. E eu lhe pergunto o seguinte, para provocar aqui o professor Luiz Carlos Vieira. Claro que não é só isso, né? Não é só a figura do professor, embora é a figura central. O salário lá em Joinville, com relação à média estadual, é muito acima, é igual, é abaixo? A média é acima, mas não é muito acima. Há uma outra coisa que aí é aquilo que eu falei dos 3 itens, né? Valorização profissional. Dizer que você é um professor da rede pública em Joinville e dizer que você é um professor da rede pública de outra cidade é completamente diferente. Só um dado. Enquanto status, claro, prestígio. Porque se sabe, entendeu? que a sociedade reconhece que o trabalho é de excelência. Pronto, os nossos dirigentes sindicais, a maioria em Joinville, eles têm 20 horas na rede municipal, Maurício, e 20 horas no estado. A grande maioria dos dirigentes do nosso sindicato regional lá. Tá? Não é uma questão só de salário. É uma questão de valorização, de formação, correto? A diferença das escolas, óbvio que o Maurício está colocando aqui, são exceções dentro do estado de Santa Catarina, que nós temos milhares e milhares de escolas municipais e temos aí 1.080, cerca de 1.080 escolas estaduais, correto? Que, se você olhar ali nos dados, vê ali quantas estaduais entram. Né? Aqui que eu olhei aqui, não vi nenhuma, tá? Então, nós temos aí, nesse ranqueamento que ele fez, então nós temos dificuldade. Nós estamos com 20 mil professores de caráter temporário no estado. Aí a professora Sandra falou, nós precisamos sim, temos que tem esse diálogo com a universidade, com a empresa contratante, que é o estado no caso, que estão fazendo tentativas aí de discussão, mas na prática, a primeira pessoa que passa lá, ela sabe jogar dentro de uma escola. Desculpa a expressão, é isso mesmo, porque o que ocorre na chamada de ACT, a gente presencia coisas, né, que não deveria, Maurício. E depois tem ainda a chamada pública, não preenche as vagas, tem a chamada pública. E aí, me desculpem, tá? Vai o profissional lá, que também, primeiro, não está com a sua formação completa, e se está completa, ainda tem problema de deficiência, que é outra avaliação. Talvez muitos deles, com essa experiência e ainda o Estado sucateando ainda cada vez mais, né, no sentido pleno da palavra, porque aqui nós estamos discutindo também, quando fala ali em tecnologia, hoje o Estado não abriu no seu edital, né, o concurso do processo seletivo para professor de sala de informatizada. E aí o Estado vem dizer que estamos trabalhando numa política pública, num processo para avançar. Eu quero saber aonde. Né? Só como coincidência, só para dar um dado, só como coincidência, né? Aí não dá para discutir. As melhores escolas estaduais também, segundo esse ranking aqui, não é o ranking que eu fiz, tá? O ranking que eu peguei lá no site do INEP. As melhores escolas estaduais também estão em Joinville. Então é cultural. Também não é só cultural. Claro que é cultural, mas o que acontece? Cultural aí é o contexto, né? É o clima, quando tudo está indo bem, tudo conspira a favor. Quando tudo está indo mal, vai tudo mal. Porque se valoriza, se dá peso, se dá valor à educação, né? Bom, o seguinte, um dos principais pilares, né, daquela comunidade enquanto hierarquia de valores, né, a educação. Nós vamos para o intervalo e para daqui a pouco me chamou a atenção aqui quando o senhor fala que o primeiro ponto que o senhor citou, né, o sistema pedagógico, o sistema de gestão pedagógico com foco no resultado, em algo palpável, em algo que possa ser mensurado, né, via indicadores, por exemplo. E aí isso tem a ver também com valorizar a meritocracia e como distinguir, inclusive, na última semana, professor Maurício, nós tivemos aí 2 professores de Joinville concorrendo
na lista aí entre os 10 melhores professores do Brasil, de escola pública. Sim. E aí eu pergunto, qual é a diferença no final do mês do contra-cheque desse professor que se destaca, que fez o algo mais, que tem um envolvimento com os professores, com os alunos, com os familiares dos alunos, enfim, e daquele que não apresenta o mesmo resultado? No final do mês é a mesma remuneração. Deveria ser diferente? Bom, nós vamos tratar desse assunto depois do intervalo. Até já.